Olá, meus queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula de inglês e eu vou fazer aqui a correção para vocês conferirem o que erraram e o que acertaram. Se você errou alguma coisa, você vai lá e conserta. Não vai valer mais nenhum ponto. Porém, é importante você fazer a correção para saber se você está indo pelo caminho certo ou precisa de mais ajuda, ok? Então, a gente está vendo sobre a passive voice, voz passiva, ok? É necessário sempre vocês preencherem o cabeçalho para eu saber quem é que está fazendo a atividade. Então, o primeiro quesito aqui do drills, que significa treino ou trabalho, é um tipo de exercício. Primeiro quesito, first question, primeiro quesito, diz assim: decide if the following sentences are an active or an passive voice. Decida se as seguintes frases, tá aqui as frases, estão na voz ativa ou passiva. Aí eu já tinha explicado que na voz ativa, quem desempenha a ação do verbo é o sujeito. Quando dizemos que o verbo está na voz passiva, é porque o sujeito, aliás, não está desempenhando a ação do verbo, ok? Então vamos lá. My friends immigrated to a new place. Temos aqui o sujeito, temos aqui o verbo e temos aqui o complemento. Ok? Então, meus amigos imigraram para um novo lugar. Então, só é você fazer essa perguntinha ao verbo, não é? Quem? Faça essa pergunta ao verbo. Quem emigrou? Logo, ele vai te direcionar para cá, meus amigos, que é o sujeito. Então, o sujeito está aqui, o verbo está aqui. E quem está desempenhando a ação desse verbo, quem emigrou foram meus amigos. Portanto, o verbo está sendo desempenhado, tá? Ele está recebendo uma performance desse sujeito aqui. Ó. A ação que está desempenhando é esse sujeito. Portanto, dizemos que aqui está na voz ativa. Aí eu pedi para vocês colocarem um A ou P, se for passiva, né? Letra B. The decision to go to America was made by Mary's parents. A decisão de ir para a América foi feita pelos pais de Mary. Ok? Então, temos aqui a decisão de ir para a América. Ok? Foi feita pelos pais de Mary. Então, temos claramente aqui indícios, sinais de que é a voz passiva. Temos o verbo to be e temos o verbo principal conjugado no passado particípio. Né? O verbo principal, no caso, seria make, que é o verbo fazer. Okay? Fazer no sentido de preparar. O passado desse verbo seria made. Okay? Passado e passado particípio. Então, ele está no passado particípio aqui. Ó. E temos o auxiliar. Okay? O auxiliar aqui, que é o verbo to be, está no passado também. Então, temos to be e temos o verbo principal no passado particípio. Então, a decisão de ir para a América foi feita. Ok? Então, ó, foi feito não está sendo desempenhado pela decisão de ir para a América. Então, a decisão de ir para a América não está desempenhando a ação desse verbo. Tá? Foi feita, mas por quem? Então foi colocado aqui o agente da passiva, ó, tá aqui o agente da passiva. Muitas vezes ele não vem, tá? Ele é sempre introduzido pela preposição by. Então o agente da passiva foi que desempenhou essa ação aqui, ó, não sujeito. Portanto, voz passiva, ok? A gente coloca aqui um P de passiva. Quiser botar uma chavezinha aí para ficar melhor, mais bonitinho aí a configuração, você pode colocar.
Letra C. Alan Say was not treated well by older students. Alan Say não foi tratado bem pelos outros estudantes. Ó, não foi tratado. Então, temos claramente aqui o verbo tratar, treat, conjugado no passado, particípio. Lembrando que verbos regulares só é colocar ed, tá? Esse ed aí vai indicar passado e passado particípio. Então, ed no final é um verbo regular e está conjugado no passado ou passado particípio. Então, está aqui o verbo to be, ó, que é o auxiliar para fazer a voz passiva. Ok? Alan Say não foi tratado bem pelos outros estudantes. Portanto, voz passiva. Ok? Olha, Alan Say é o sujeito aqui, ó. Não é esse sujeito que está desempenhando a ação aqui. Não foi tratado. Quem não foi tratado? Tá? Quem não foi tratado? Alan Say. Então, Alan Say não é o sujeito que está desempenhando a ação aqui, não foi tratado. Tá? Foi os outros estudantes. Ok? Então, voz passiva. Ok? Letra D. An Wang left China in 1945. Então, está dizendo aqui que An Wang left. O verbo leave, que é o verbo sair, deixar, está no passado aqui, ó. Está no passado. Porém, não temos aqui um verbo auxiliar, que é o verbo to be, né? E nem esse verbo está no passado particípio, ele está apenas no passado. Então, An Wang deixou a China. Quem deixou a China? An Wang. Então, An Wang está desempenhando a ação desse verbo deixar. Então, se ele está desempenhando a ação, então é voz ativa. Ok? Voz ativa. Aqui, letra E. The potato crop was ruined by disease. A plantação de batata. Olha ela aqui, ó. The potato crop. A plantação de batata foi arruinada pela doença. Okay? Então, was ruined, verbo to be, e o verbo principal no passado particípio. Portanto, voz passiva. Ok? Então, tá aí a resposta. Ativa, passiva, passiva, ativa e passiva. Ou seja, letra A e D, ativa. B, C e E, passiva. Segundo quesito, escreva frases na voz passiva, usando as palavras dos parênteses. Então, não era para escrever qualquer frase, era para escrever a frase que está aqui, ó, está dentro desses parênteses. Okay? Então, temos aqui the pizza, temos o verbo eat e temos o the cat. Então, o que nós podemos fazer aqui? Certeza que eu vou ter que colocar esse verbo, ele está pedindo para colocar na voz passiva. Então, eu vou ter que pegar esse verbo aqui e colocar no passado particípio. E eu tenho que colocar o verbo to be. Ok? Então, a pizza e the cat. Então, você pode colocar aqui, ó, the pizza, a pizza. Vou precisar do verbo to be no passado aqui, ó, was. A pizza foi comida, certo? Então, o verbo comer no passado particípio se escreve assim, ó. A pizza foi comida. Então, você pode colocar agora a introdução, ou melhor, a preposição que introduz o agente da passiva, que é by, tá? A pizza foi comida, certo? Mas foi comida por quem? By, e agora coloca o agente da passiva, que é the cat. Então, ficaria assim, a pizza foi comida pelo gato, ok? Na letra B de bola, podemos fazer o seguinte aqui, ó. Temos the city, a cidade, bombed the enemies. Então, você pode colocar the city, a cidade, verbo to be no passado, was.
A cidade was bombing. Was bomb. Pode colocar o ED, porque vai ficar no passado. A cidade foi bombardeada. Ok? Só acrescenta ED, porque esse verbo bomb, bombardear, é regular. Se ele é regular, só acrescenta ED. Ok? Que ele vai para o passado particípio. Então, a cidade foi bombardeada. Agora coloca a introdução, ou desculpa, a preposição que introduz o agente da passiva, que é by, by, by. Coloca by e agora coloca o agente da passiva, que é the enemies. Ok? The enemies. Pronto. Ficou assim, a cidade foi bombardeada pelos inimigos. Ok? Na letra C, temos o seguinte aqui. Temos The Light Bubble Design Thomas Alva Edison. Tá? Lembrando, pessoal, que não é para fazer tradução nenhuma. Em momento algum ele diz aqui para você fazer traduções. Eu peguei algumas respostas aí de alguns colegas que mandaram com traduções aqui. Traduziu light bubble para lâmpada, mas ninguém mandou traduzir isso não. É só para você repetir as mesmas palavras colocando na voz passiva. É só isso que ele manda, não manda fazer traduções nenhuma não. Então, se light bubble é lâmpada, não interessa. O que interessa é que você tem que botar do mesmo jeito que está aqui, tá? Então, the light bubble design Thomas Alva Edison. Então, a gente vai colocar aqui the light bulb, a lâmpada de bulbo. Agora, o verbo to be no passado was, ok? Sempre você vai ter que colocar to be. Aqui nós estamos colocando no passado porque a sentença fala sobre o passado. Mas se o verbo to be estiver, se o verbo principal, aliás, na voz ativa estiver no presente, o verbo to be vai ficar no presente, tá? Mas aqui está, a gente está vendo que a sentença é do passado, ok? A lâmpada foi, aí pega esse verbo principal aqui, ó, design. Como é um verbo regular, só é colocar ed no final dele, ok? Design, ed agora, ed, isso. É um verbo regular, só é colocar ed. A lâmpada de bulbo foi inventada, o design foi inventado, foi desenhada. Aí agora, ó, a preposição que introduz o agente da passiva. Como é? Isso, by, by. By Thomas Alva Edison. Ok? Então, a lâmpada de bulbo foi desenhada por Thomas Alva Edison, foi inventada, por assim dizer. Temos aqui a letra D, que é um pouquinho diferente, tá? A letra D, aqui temos o seguinte, ó, o sujeito, trips to the future. Repare que o sujeito está no plural. Trips, plural. Trips. Se fosse só a palavra trip, T-R-I-P, assim, ó, do jeito que eu escrevi aqui, ó, trip é viagem, ok? Mas ali tem trips, então são viagens, no plural. Portanto, isso vai mudar na hora que eu for colocar o verbo to be. Ó, trips to the future. Agora, eu sempre estava colocando o verbo to be assim, ó, was. Porém, se você reparar na tabela de verbos irregulares, eu deixei essa tabela de verbos irregulares para vocês dar uma olhadinha. O verbo to be, no passado, ele pode se comportar de duas formas diferentes. Ele pode se comportar como was e pode se comportar como were. Assim, ó. Dessas duas formas, esse verbo to be, no passado, ele pode se escrever was ou were. Professor, como é que eu vou saber? É para chutar? É na hora? Não. Olhando na tabela de
eu deixei também um material para vocês dar uma olhadinha nesse verbo to be, que diz que para a primeira e terceira pessoa do singular